as visões começaram. No início, flashes rápidos, imagens desconexas. Vi cidades imensas iluminadas por milhões de luzes. E, de repente, todas se apagavam de uma vez, como se alguém tivesse desligado um interruptor invisível. Vi multidões correndo em mercados, até que tudo ficava vazio e o barulho se transformava em gritos de desespero. Então me vi suspensa acima da terra, a minha terra, mas de um ponto de vista impossível para qualquer ser humano. Não era imaginação, era real, vibrante e assustador. E foi nesse silêncio que uma voz rompeu tudo. Não vinha de fora, mas também não era minha. Era a voz de Jesus, forte e suave ao mesmo tempo, penetrava no mais fundo de mim, como uma onda que arrasta tudo. Ele disse: "Filha, escute com atenção. Vou te mostrar o que está por vir e os lugares que se tornarão armadilhas de morte quando a tribulação começar. Não temas o que verás. Não é para te assustar, mas para advertir o meu povo. Você precisa voltar e contar." Cada palavra carregava um peso eterno, mas também uma ternura infinita. Não dava para esquecer. Eu percebi que não era mais apenas uma espectadora. Estava recebendo uma missão, algo que jamais teria escolhido, mas que o próprio Deus havia preparado. Então minha visão se abriu ainda mais. Vi um imenso relógio suspenso sobre o mundo, e os ponteiros giravam em velocidade anormal. A cada volta não eram segundos que passavam, mas eventos. Guerras, terremotos, colapsos. E Jesus continuava: "O tempo não pertence aos homens. Eles pensam que tem dias, meses, anos. Mas na verdade, o tempo é curto, muito curto." Eu entendi, naquele instante, que não se tratava apenas de uma revelação espiritual. Era um mapa de sobrevivência. Não eram alertas genéricos, mas direções específicas, locais a evitar, territórios que se tornariam armadilhas fatais. A tribulação não seria apenas um conceito religioso, mas uma realidade concreta de pó, sangue, lágrimas e decisões imediatas. Naquele momento tive certeza. Minha vida nunca mais seria a mesma. Eu não poderia voltar a viver como antes, presa em pequenos problemas diários, porque agora eu tinha visto demais, tinha ouvido demais, tinha sido chamada para testemunhar. De repente, uma luz intensa me envolveu. Eu estava entrando num corredor de brilho infinito, não para partir de vez, mas para ser conduzida ao centro da revelação. E eu sabia, estava prestes a ver os 5 lugares que Jesus queria me mostrar. Jesus me mostrou então o primeiro dos 5 lugares que se tornariam prisões sem saída quando a tribulação começasse. Enquanto aquela luz se abria diante de mim como uma cortina que se ergue num palco imenso, senti dentro do meu coração uma certeza. Eu teria que contar tudo, sem acrescentar nada e sem tirar nada. De repente, me vi suspensa sobre uma terra que eu só conhecia por mapas e pelas histórias da Bíblia. Israel, Judeia, consegui distinguir as colinas, os vilarejos e a cidade de Jerusalém, brilhando como um coração pulsante no meio do deserto. Mas junto com a beleza havia algo sombrio, como se uma sombra invisível estivesse prestes a cobrir cada pedra, cada rua. Jesus estava ao meu lado, não como uma figura vaga, mas como uma presença real, poderosa, impossível de descrever. Ele não falava comigo com palavras humanas, mas eu sentia seus pensamentos gravados no meu coração. Ele disse: "Quando vires estas coisas, saberás que o tempo chegou. Minha palavra não mente. A Judéia será uma armadilha mortal para muitos, mas também o refúgio de alguns que obedecerem sem hesitar." A visão mudou, e diante de mim surgiu o Templo de Jerusalém. Não era como aqueles que eu tinha visto em livros de história ou maquetes. Era um templo vivo, reconstruído, cheio de multidões. Milhares entravam com devoção, até que algo terrível aconteceu. No centro, na parte mais sagrada, ergueu-se uma imagem monstruosa, um ídolo que ganhou vida diante dos meus olhos. A imagem do Anticristo. Seus olhos de pedra se acenderam como brasas, e da boca artificial saiu uma voz que rugia ordens. Quem não se ajoelhasse seria condenado à morte. Vi as pessoas caírem de joelhos, algumas por medo, outras tentando fugir e sendo perseguidas por soldados armados. O pânico estampado nos rostos me gelou por dentro. Jesus me sussurrou: "Esse é o sacrilégio terrível do qual Daniel falou. Quando isso acontecer, não haverá tempo para pensar. É preciso fugir imediatamente." Logo em seguida vi as colinas da Judéia. Homens e mulheres corriam sem nada nas mãos, sem malas, sem roupas extras. Alguns largavam casas recém-construídas, outros abandonavam campos ainda verdes.
Famílias se separavam no desespero. Vi uma mãe agarrada ao filho, correndo descalça pelas pedras, e um idoso mancando, mas avançando com uma força inexplicável. Todos tinham o mesmo olhar, sabiam que parar, ainda que por um instante, seria o mesmo que morrer. Depois, vi os que não obedeceram. Alguns diziam: vamos esperar, vamos ver o que acontece. Talvez não seja tão ruim assim. Mas a cena seguinte foi de horror. Tropas inimigas cercaram Jerusalém, bloqueando todas as rotas de fuga. Casas incendiadas, mulheres arrastadas à força, homens degolados sem piedade. A cidade sufocada, como se o próprio ar tivesse desaparecido. Jesus então me mostrou algo que eu não teria notado sozinha. Ele disse: vês como tudo acontece de repente? É por isso que eu disse: quem estiver no telhado não desça para buscar nada. Quem estiver no campo não volte para pegar roupa. A urgência é vital. Quem obedece imediatamente, escapa. Quem demora, perece. Enquanto as cenas passavam diante de mim, percebi outra coisa. Não era só a fúria dos homens que transformava a Judéia num lugar de morte. A própria criação parecia se levantar contra aquilo. O céu escureceu. O chão tremeu em terremotos violentos. Do céu caíam pedras de fogo, como granizo ardente. Vi os muros de Jerusalém desmoronarem como areia, as ruas se abrirem em fendas profundas. Era como se a terra gritasse vingança, incapaz de suportar tamanha abominação. O aperto no meu peito aumentava, mas Jesus colocou a mão no meu ombro e disse: não esqueça, nem tudo estará perdido. Eu preparei refúgios no deserto, lugares invisíveis aos olhos do inimigo, onde o meu povo será alimentado e protegido por 1260 dias. Mas apenas os que crerem na minha palavra poderão encontrá-los. Então vi algo que me encheu de esperança. Pequenas comunidades escondidas nas montanhas, alimentadas por mãos invisíveis. Ninguém havia levado provisões, e mesmo assim, água brotava das pedras, e o pão surgia como orvalho pela manhã. Eram oásis de paz em meio ao inferno, preparados pelo próprio Deus para aqueles que creram. E como um eco que não parava de soar, ouvi as palavras de Jesus: lembre-se da mulher de Ló. Naquele instante, entendi que o maior perigo não era apenas externo, mas interno. Um coração dividido, preso à nostalgia do que Deus havia ordenado abandonar. Quando a visão terminou, eu estava tremendo. Eu sabia. Aquilo não era um sonho. Não era uma metáfora. Não era um sermão bonito em forma de parábola. Era um aviso direto, real. Judéia seria o primeiro lugar a fugir quando a tribulação começasse. E logo depois que essa verdade foi gravada em mim, a luz que me envolvia mudou de direção. Era como se uma corrente invisível me arrastasse, e de repente me vi suspensa sobre um cenário completamente diferente. O horizonte parecia não ter fim. Arranha-céus iluminados, avenidas gigantescas repletas de luzes, como se fossem veias pulsando sob a pele do mundo. Era a imagem perfeita da vida moderna. Metrópoles vibrantes, abarrotadas de comércio, trânsito incessante. Pessoas correndo de um lado para o outro. Tudo parecia girar em torno de uma engrenagem invisível, mas eu percebia claramente. Aquela engrenagem estava prestes a se quebrar. Foi então que Jesus falou dentro de mim, com aquela voz que eu já reconhecia como inconfundível. Essa é a Babilônia, a grande. Não é apenas uma cidade, mas a união de todas as cidades que se fizeram rainhas e disseram: nunca serei viúva, nunca conhecerei o luto. É o coração pulsante do comércio, das finanças, do poder. E quando cair, milhões cairão junto com ela. No mesmo instante a visão mudou. Vi bolsas de valores, telões com números correndo sem parar, homens e mulheres engravatados gritando ao telefone, transações atravessando oceanos em segundos. Mas de repente, como se alguém tivesse desligado um interruptor, tudo parou. As telas apagaram, os números sumiram, o barulho cessou. Em uma hora, a riqueza de nações inteiras evaporou. Não foi um colapso lento, mas um estalo seco, como um coração que para sem aviso. Vi o pavor estampado nos rostos. Bancos sendo fechados com correntes e cadeados. Multidões se aglomerando em frente às agências, gritando para sacar suas economias. Caminhões de alimentos parados nos postos, porque o dinheiro já não valia nada. O pão virou relíquia, e homens famintos se matavam por um saco de farinha. Era um colapso total, irreversível. Minha visão subiu e vi as metrópoles de cima. Os prédios de vidro, que antes brilhavam como torres poderosas, se despedaçavam como conchas frágeis. Alguns caíam como árvores arrancadas por um vento invisível. As ruas,
que antes eram palco de música, luzes e festas, agora se transformavam em teatros de caos. Sirenes gritavam sem parar, incêndios engoliam bairros inteiros, rios de gente corriam sem direção, sem saber para onde escapar. E, acima de tudo, pairava um silêncio estranho, como se até a música tivesse morrido. Jesus então me fez ouvir as palavras do Apocalipse. Em 1 hora foi destruída a tua riqueza, e o som dos músicos, arpistas, flautistas e trombeteiros jamais será ouvido em ti. Essas palavras ganharam vida diante dos meus olhos. Não havia mais canções, não havia mais arte, não havia mais produção, apenas silêncio, interrompido pelos gritos dos desesperados. Então compreendi por que a voz do céu dizia: saí dela, povo meu, para que não sejas cúmplice dos seus pecados e para que não recebas as suas pragas. Não era um conselho simbólico, era uma ordem concreta. Permanecer nas grandes cidades durante o colapso seria como se prender dentro de uma prisão sem saída. As cenas seguintes me marcaram profundamente. Hospitais sem energia, crianças chorando no escuro, respiradores desligados por falta de eletricidade. Supermercados saqueados em poucas horas, prateleiras vazias, pais lutando até a morte por uma garrafa de água. Bairros inteiros se transformando em campos de batalha, porque a fome e o medo tornavam vizinhos em inimigos. Então Jesus me mostrou algo que eu nunca havia pensado. Ele disse: essas cidades são como pacientes ligados a máquinas na UTI. Basta um fio se romper e tudo morre. Não produzem comida, não produzem água, não têm raízes, só vivem do que vem de fora. E quando o sistema cair, cairão uma após a outra, como peças de dominó. Vi então um mapa mundi. Em cada continente, pontos brilhavam e depois se apagavam. Nova York, Londres, Tóquio, Paris, Xangai, Dubai. Cada vez que uma dessas luzes se extinguia, ondas de caos atingiam milhões de pessoas. Não era algo isolado, era global. Todas as cidades estavam interligadas, e a queda de uma arrastava as outras. Meu coração disparou, e num sussurro desesperado eu perguntei: Senhor, mas como os teus filhos vão sobreviver em meio a tudo isso? Ele respondeu com calma, como um pai que consola o filho. Eu disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam e roubam. Quem põe sua confiança nos sistemas deste mundo, perecerá com eles. Mas quem entrega sua vida em minhas mãos, encontrará caminhos de escape que o inimigo não conhece. Naquele instante, entendi. Babilônia não era apenas um símbolo distante, era um alerta palpável. As grandes cidades, com toda a sua aparência de poder, na verdade são as prisões mais frágeis e mortais no tempo da tribulação. E até hoje, a voz de Jesus ecoa em mim como um chamado urgente. Saí dela, povo meu. Quando a visão se apagou, um silêncio profundo me envolveu. E eu sabia. O segundo lugar a evitar estava revelado. As grandes cidades, a moderna Babilônia, seriam como túmulos coletivos quando os sistemas que as sustentam desmoronassem em apenas 1 hora. Depois de ver aquelas metrópoles em chamas, eu pensei que nada poderia me abalar mais, mas me enganei. A luz me puxou ainda mais fundo, e dessa vez não eram prédios ou ruas que eu enxergava, mas sim as veias invisíveis que movem o mundo: dinheiro, mercados, fluxos financeiros. Era como se minha consciência tivesse entrado dentro de um sistema nervoso global, uma rede feita de números, algoritmos e transações que ligavam continentes inteiros em um único fôlego artificial. Então Jesus falou com firmeza, sua voz inabalável ecoando dentro de mim. Este é o coração que Babilônia construiu, o sistema econômico que domina os povos. Observa bem, porque quando ele cair, arrastará milhões de almas despreparadas. De repente, um novo cenário surgiu diante de mim, ao mesmo tempo surreal e assustadoramente concreto. Telões imensos, bolsas de valores, homens e mulheres digitando freneticamente em teclados, números correndo de um lado ao outro do planeta na velocidade da luz. Cada número representava vidas humanas, comida, água, remédios. E então, num piscar de olhos, tudo parou. Não foi um declínio lento, nem uma crise gradual. Foi um apagão total, como se uma mão invisível tivesse desligado a chave do mundo. Vi os números evaporarem, bancos falindo em questão de segundos, mercados zerando simultaneamente em todos os continentes. Pessoas se entreolhavam incrédulas, sem conseguir compreender como a segurança de toda uma vida podia desaparecer em 60 minutos. Jesus me fez entender que não era acidente,
Nem falha técnica, era um colapso orquestrado, uma demolição programada. O planeta inteiro mergulhou no caos. Sem dinheiro, caminhões não saíam das garagens, navios não zarpavam, aviões não decolavam. As prateleiras dos mercados esvaziaram-se em poucas horas. Hospitais ficaram sem suprimentos. Vi doentes morrerem por falta de cuidados. As cidades se tornaram barris de pólvora prestes a explodir. Mas o verdadeiro horror ainda estava por vir. Jesus me mostrou o que nascia da fome, da sede e do desespero que cobriam a terra. Uma nova ordem, um poder que prometia pão e segurança, em troca de uma única coisa, a marca da besta. Eu vi claramente multidões inteiras enfileiradas, levadas pelo medo e pela fome, aceitando uma marca luminosa na mão ou na testa, um código que permitia comprar e vender. Alguns choravam ao recebê-la, outros aceitavam com alívio, acreditando que era sua salvação. Mas eu sentia o cheiro amargo da enganação, como um veneno correndo pelas veias da humanidade. Jesus então sussurrou em tom solene: quando o mundo perder tudo, aceitará qualquer solução. Mas essa marca não será apenas uma escolha econômica, será uma aliança espiritual. Quem a receber estará se entregando ao inimigo e me negando, e não haverá volta. As imagens me dilaceraram por dentro. Vi crianças chorando porque seus pais não tinham nada para lhes dar. Vi pais cedendo e aceitando a marca apenas para alimentar os filhos. Vi mães desesperadas, abraçando os pequenos no colo, recusando-se a aceitar e fugindo para o nada, sem saber para onde ir. A luta já não era só por pão ou água, era pela alma. Foi então que compreendi. O colapso econômico não seria o fim, mas a armadilha perfeita para obrigar a humanidade a se ajoelhar diante de um sistema que dominaria não apenas o corpo, mas também o espírito. E Jesus deixou claro: os centros de comércio, as bolsas, os bancos e mercados seriam os primeiros a implodir, e os lugares mais perigosos para se estar quando tudo começasse. De um lado, multidões inteiras aceitando a marca para sobreviver. Do outro, pequenas comunidades que recusavam, escolhidas como ovelhas destinadas ao abate, mas que sob o olhar do céu estavam protegidas. Eles não tinham recursos, não tinham reservas, mas não estavam sozinhos. Mãos invisíveis lhes traziam água e pão. Não viviam de cálculos ou de bancos, mas de fé. Enquanto eu assistia a essa divisão, um peso esmagava meu peito. Eu entendi que justamente os mais instruídos, os mais modernos, aqueles que depositaram toda a sua vida em economias e seguranças terrenas, seriam os primeiros a desmoronar. Eles não sabiam o que significava confiar em Deus, não compreendiam que a vida não depende do que possuímos, mas daquele que sustenta cada fôlego. Foi então que o Senhor encerrou aquela visão com palavras que ecoam até hoje em mim. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem a perder por minha causa, a encontrará. Não temas, porque eu sou o teu pão, eu sou a tua água, eu sou a tua luz. Não vendas a tua alma por um prato de comida, porque eu mesmo serei a tua providência. Quando a visão terminou, eu estava profundamente abalada. Ficou claro para mim qual era o terceiro lugar a evitar: os centros de comércio, o coração do sistema econômico global. Ali se decidiria o pacto final com a besta. E foi nesse momento, ainda naquela dimensão suspensa, que algo inesperado aconteceu. Pela primeira vez, em meio a tantos cenários de juízo e trevas, meus olhos foram conduzidos ao rosto invisível da esperança. Era como se Jesus, sem palavras, dissesse ao meu coração: quer saber por que a terra ainda não foi entregue totalmente à ruína? Quer ver o que a detém? A luz que emanava dele se tornou como um vento suave, me empurrando para frente. Então fui transportada para lugares que não eram geografias da Terra, mas espaços espirituais, como janelas abertas para o coração secreto da humanidade. A primeira cena que vi foi a de um quarto minúsculo, quase vazio. Uma senhora idosa, curvada e frágil, estava de joelhos diante de um crucifixo gasto pelo tempo. Suas mãos tremiam, mas seus lábios murmuravam o terço com uma firmeza incansável. Cada palavra que saía de sua boca se erguia como pequenas centelhas de luz e se unia a tantas outras, formando uma teia luminosa que sustentava muros invisíveis. Jesus me fez entender que aquela mulher era ignorada por todos, até pelos vizinhos, que a viam apenas como uma anciã sem forças. Mas diante de Deus, sua oração era como uma muralha que impedia a escuridão de avançar. Na cena seguinte, me vi diante de um garoto em uma terra distante. Ele estava de joelhos, sobre um chão de poeira.
Seu rosto trazia as marcas da fome, mas suas mãos estavam erguidas para o céu. E ele não orava por si, orava pelo seu povo, orava pela paz, até mesmo por aqueles que o perseguiam. As palavras daquele menino se expandiam em ondas, como círculos concêntricos, e atingiam sombras gigantescas que tentavam avançar. Era como se aquela única voz fosse capaz de deter demônios que ameaçavam uma cidade inteira. Depois, fui levada até um mosteiro escondido nas montanhas. No silêncio profundo da noite, um monge se erguia em oração solitária. Cada suspiro, cada palavra dita em segredo, era como um farol contra as trevas que rastejavam pelo mundo. Ninguém sabia o nome daquele monge, mas cada salmo que ele entoava subia como um fogo gravado nos céus. Foi então revelado a mim que justamente aquela voz escondida, repetidas vezes, havia interrompido o braço de juízos que estavam prestes a cair sobre nações inteiras. O que mais me impactou não foi apenas a força dessas almas isoladas, mas o fato de que elas não tinham consciência da importância que tinham. Não eram líderes, não tinham seguidores, não possuíam riqueza, influência ou ferramentas de poder. Eram invisíveis, muitas vezes esquecidos, e, no entanto, sua intimidade com Deus era como uma represa que segurava as águas da destruição que já batiam com fúria para invadir a terra. Jesus me fez compreender que a história do mundo não é sustentada por governos, exércitos ou poderosos. Há fios invisíveis segurando a trama do tempo, e esses fios são as orações de almas escondidas, desconhecidas pelos homens, mas preciosas diante do céu. Com ternura e autoridade, ele disse: são eles que ainda seguram a noite, mas quando suas vozes se calarem, quando seus joelhos não mais se dobrarem, quando até os poucos vigilantes forem vencidos pela indiferença, então os selos se abrirão, e o que foi contido transbordará sobre a terra. Essas palavras foram como um golpe dentro de mim. Eu percebi que muitas vezes buscamos sinais nas notícias, nos discursos dos poderosos, nas manchetes do mundo, mas os verdadeiros sinais estão escondidos em quartos silenciosos, em mosteiros esquecidos, em corações que ninguém enxerga. Entendi que Deus não mede o tempo apenas com relógios e calendários, mas com o ritmo da respiração dos santos ocultos que o buscam em espírito e verdade. Enquanto contemplava isso, vi diante de mim um mosaico se formando. Cada idosa em oração, cada jovem que oferecia sua dor, cada homem ou mulher que renunciava ao sono para interceder, era como uma peça luminosa que mantinha o rosto do mundo unido. Sem essas peças, todo o mosaico desabaria. Eu sentia ao mesmo tempo gratidão e vergonha. Gratidão, porque aquelas almas escondidas também haviam sustentado a minha vida sem nunca saber. Vergonha, porque eu, a vida inteira, tinha acreditado que projetos humanos, discursos e estratégias eram o que realmente faziam diferença, quando, na verdade, Deus primeiro ouve os gemidos secretos dos que não têm nada além dele. Foi então que uma certeza nasceu dentro de mim. O mundo é muito mais frágil do que parece, mas também é misteriosamente guardado. Frágil, porque basta um sopro para que desabem nossos sistemas, economias e seguranças. Mas guardado, porque esse sopro é contido pelas lágrimas invisíveis daqueles que amam a Deus em pureza e simplicidade.